Você já percebeu que quanto mais você fala dos seus planos, mais eles parecem se afastar de você? É quase como se o simples ato de contar o seu sonho drenasse a força dele. Pois eu aprendi da forma mais dura. Às vezes, o silêncio é o maior investimento que você pode fazer. E talvez o seu fracasso não venha da falta de talento, mas do excesso de palavras. Feche os olhos por um instante e imagine comigo. Existe uma força silenciosa no universo que trabalha a favor de quem aprende a calar. É como a terra fértil. Ela não faz barulho enquanto transforma a semente em vida. A maioria das pessoas acredita que precisa falar sobre seus planos para validá-los, para sentir que estão avançando. Mas é exatamente nesse momento que o poder começa a se dissipar. Quando você abre a boca para contar o que ainda está nascendo, você divide a energia da criação com quem não pode sustentá-la. E o mundo, meu amigo, está cheio de pessoas que opinam muito e constroem pouco. Eu aprendi cedo que o segredo é um ato espiritual. Ele não é medo, ele é proteção. O silêncio é o berço onde o propósito amadurece. Foi o próprio Cristo quem ensinou. Quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e fale com seu pai em secreto, e o pai que vem em secreto recompensará. A porta fechada não é apenas uma metáfora, ela é um código. Fechar a porta é dizer à sua alma: agora o assunto é sagrado. E tudo o que é sagrado deve ser tratado com discrição. Certa vez, quando iniciei minha jornada entrevistando homens ricos e influentes, contei a muitos que estavam escrevendo um livro que revelaria os segredos do sucesso. Sabe o que aconteceu? Riram. Alguns tentaram me desencorajar, outros roubaram minhas ideias, e os mais próximos simplesmente duvidaram. Aquelas palavras de descrença criaram rachaduras na minha fé. Eu demorei anos para entender que meu erro não estava em sonhar grande, mas em anunciar cedo demais. O que é revelado antes da hora perde força, porque a dúvida alheia funciona como geada sobre uma planta jovem. Congela o crescimento. A mente humana é como um jardim. Cada pensamento é uma semente. Se você planta e logo desenterra para mostrar aos outros que está germinando, nunca verá frutos. Sementes prosperam melhor quando estão escondidas. E é por isso que o segredo é tão poderoso. Quando você guarda algo dentro de si, a energia permanece concentrada. Ela cria pressão, foco, direção. E onde há foco, há progresso. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você contou um plano empolgado e, depois disso, ele simplesmente perdeu a força? Quantas vezes você buscou validação e acabou recebendo apenas julgamento? A verdade é que quanto mais você fala, mais você se expõe à interferência de pessoas que não compartilham da sua fé. O ser humano é movido por emoções: inveja, medo, incredulidade, e essas emoções podem contaminar sua atmosfera interna. O que começa com entusiasmo pode terminar em exaustão, apenas porque você falou demais. Eu não estou dizendo para você viver escondido, mas para escolher bem que expor. Há uma diferença entre ser transparente e ser disperso. O segredo não é isolamento, é estratégia. Ele protege o processo até que a obra tenha estrutura suficiente para se sustentar em público. Observa a natureza. O embrião cresce no ventre, o broto se forma sob a terra, o diamante lapidado na escuridão. Tudo o que é precioso nasce protegido, porque com seu sonho seria diferente. Certa vez, encontrei um jovem empresário em Chicago que tinha uma ideia brilhante. Ele queria abrir uma empresa que revolucionaria o mercado de transporte. Falou disso com tanto entusiasmo que, em poucos meses, pessoas ao redor copiaram o projeto. Ele ficou amargo, frustrado, e veio me pedir conselhos. Eu disse: você perdeu o ouro não porque faltou ideia, mas porque faltou silêncio. Ele entendeu. 2 anos depois, reconstruiu o negócio sem alarde, em silêncio absoluto. Hoje, é milionário. O silêncio cria um campo de força invisível. Ele impede que a energia se disperse. A ciência moderna confirma o que eu intuía há 100 anos. A mente em silêncio entra em estado de coerência, os batimentos cardíacos se alinham, e o cérebro produz ondas alfa, as mesmas que estimulam a criatividade e a clareza. É por isso que ideias geniais surgem no banho, na meditação ou no quarto antes de dormir. É quando a mente finalmente se cala. Fechar a porta é mais do que uma metáfora espiritual. É uma prática mental. Significa escolher momentos do dia para se desligar das opiniões, das redes, do ruído externo e ouvir a própria consciência.
É nesse estado que Deus fala, e a intuição se torna nítida. No silêncio, você não precisa provar nada. Você apenas sente a direção. E direção é tudo o que um homem precisa para prosperar. Eu proponho algo. Durante os próximos 7 dias, estabeleça o seu quarto fechado. Pode ser literal, um espaço físico ou simbólico, um horário do dia. Ali, você não responde mensagens, não comenta seus planos, não pede conselhos. Apenas escreve. Escreva em um caderno secreto 3 linhas. O que deseja, porque isso é importante e qual será o sinal de que está no caminho certo. Depois feche o caderno e diga: eu protejo a semente. Não conte a ninguém. Observe que começa a mudar. A prosperidade não nasce do barulho. Ela nasce do alinhamento. Enquanto o mundo se agita em busca de aplausos, você se recolhe em busca de propósito. E quando o propósito é protegido, ele cresce com vigor. É isso que chamo de fé disciplinada, a capacidade de acreditar sem precisar anunciar. Seja honesto consigo mesmo. O que você tem contado a mais do que deveria? Quem realmente precisa saber do que Deus está formando em você? Talvez o segredo que falta para a sua próxima vitória não seja uma nova técnica, mas a decisão de se calar. O silêncio é o palco onde o invisível trabalha. E quando o tempo certo chegar, o resultado falará por você. Alto, claro e com autoridade. Feche a porta. O que está nascendo merece proteção. A sua mente é o templo e o seu sonho é o altar. O segredo não te esconde do mundo, ele te prepara para conquistá-lo. O ponto de partida de toda conquista é o desejo definido. Essa é uma das leis mais antigas que conheço e ainda assim é a mais negligenciada. A maioria das pessoas vive com desejos vagos, espalhados, cheios de quem sabe um dia e talvez eu consiga. Mas o universo não responde a indecisões, ele responde a definições. A mente humana precisa de uma direção tão clara quanto a bússola de um navio em alto mar. Quando o capitão não define o destino, qualquer vento parece favorável, e é por isso que tantos passam a vida girando em círculos, confundindo movimento com progresso. Um desejo definido é diferente de um sonho solto. O sonho é o ponto de partida, mas o desejo definido é o mapa. É quando você para e diz: é isso que eu quero, é por isso que eu quero, e é aqui que eu começo. Eu aprendi isso observando homens e mulheres que transformaram intenções em impérios. Henry Ford, por exemplo, não desejava apenas fabricar carros. Ele tinha um propósito definido: colocar o mundo sobre rodas e provar que o homem comum poderia dirigir. Riram dele, chamaram-no de sonhador, de louco, mas ele manteve o foco. Ford falava pouco e trabalhava muito. Enquanto os outros falavam em dificuldades, ele pensava em soluções. Ele sabia que a mente humana, quando focada, torna-se uma ferramenta quase divina. Eu pergunto a você: o que exatamente você quer? Não o que você acha que seria bom, mas o que de fato faz o seu coração pulsar. E por quê? Porque sem motivo puro, o desejo se corrompe em vaidade. Desejo sem propósito é chama que consome. Desejo com propósito é fogo que ilumina. O desejo definido nasce da união entre propósito e fé. É uma força dupla, o querer e o crer. E essa força cria uma vibração que o mundo reconhece. Você já percebeu que, quando alguém realmente sabe o que quer, parece que tudo conspira a favor dessa pessoa? Isso não é sorte, é lei. Eu me lembro de uma época em que minha vida parecia completamente desordenada. Eu escrevia para sobreviver, aceitava trabalhos pequenos, mas sentia que algo maior me chamava. Um dia, após uma longa conversa comigo mesmo, decidi que minha missão seria descobrir e registrar os princípios universais do sucesso. Escrevi uma folha. Eu, Napoleão Hill, dedico minha vida a estudar as leis do triunfo e a ensinar ao mundo como aplicá-las. Colei essa folha na parede do meu quarto. Todos os dias, antes de dormir, eu lia em voz alta, visualizando as pessoas sendo transformadas por aquele conhecimento. Não havia aplausos, não havia garantias, apenas fé disciplinada. Esse ato simples, repetido com emoção, moldou meu destino. As pessoas me perguntam: por que escrever? Por que visualizar? E eu respondo: porque a mente é moldável. Quando você escreve o que deseja, você dá forma àquilo que antes era apenas um pensamento. Quando você visualiza, você ensina ao cérebro o caminho antes mesmo de dar o primeiro passo.
A ciência moderna comprova isso. O cérebro não distingue entre experiência real e imaginada quando emoção envolvida. Jogadores olímpicos praticam mentalmente seus movimentos e seus músculos respondem como se estivessem em ação. Isso é o poder do desejo definido aliado à imaginação. Agora, observe a si mesmo. Quantos desejos você carrega que nunca escreveu, nunca definiu, nunca tratou com a seriedade que um arquiteto trata um projeto? O arquiteto não constrói dizendo talvez saia uma casa. Ele desenha cada linha, calcula medidas, escolhe o terreno. É assim que o desejo definido funciona. E é por isso que eu insisto. Escreva. Pegue um caderno, um papel simples e crie 3 linhas de destino. Na primeira, declare o seu desejo no tempo presente, como se já tivesse acontecido. Na segunda, escreva o motivo puro, porque isso honra a Deus, melhora o mundo ou eleva sua vida. Na terceira, descreva o sinal mensurável que provará que aconteceu. Um contrato assinado, um valor creditado, uma proposta aceita. Enquanto você escreve, sinta. Emoção é o cimento da fé. Sem emoção, as palavras são apenas tinta. Quando o coração se envolve, o cérebro registra como verdade. Por isso, é tão importante misturar sentimento à declaração. Você não está fingindo, está criando. A fé não é teatro, é convicção repetida até se tornar estado. Pense por um momento. Quantas pessoas você conhece que vivem correndo, mudando de ideia, começando projetos e nunca terminando? Elas não são más, apenas indecisas. A indecisão é a maior assassina de sonhos que existe. Ela drena energia, rouba foco e destrói o entusiasmo. Eu observei isso durante décadas. Os homens de sucesso decidem rápido e mudam devagar. Os fracassados decidem devagar e mudam rápido. Quando você demora demais para decidir, o medo entra na sala e assume o controle. O desejo definido é uma escolha feita com firmeza, mas sustentada com paciência. E aqui está uma verdade que poucos entendem. O tempo é parte da fé. Fé não é acelerar, é confiar no ritmo. Quando você planta uma semente, não a desenterra para ver se está crescendo. Você rega, confia e espera. Assim também é com o seu propósito. Há um poder oculto em manter o desejo no coração e agir em silêncio. Eu já vi pessoas transformarem dívidas em fortuna, relacionamentos destruídos em reconciliação, doenças em saúde, apenas porque aprenderam a disciplinar a mente. Elas pararam de se lamentar e começaram a imaginar o que queriam, a escrever, a declarar, a sentir. E quanto mais faziam isso, mais o mundo se reorganizava ao redor delas. Isso não é magia, é causa e efeito. A mente cria o molde e a realidade preenche. Eu lembro de um amigo, Andrew Carnegie, que dizia: a mente humana é como uma usina elétrica. Não gera nada até que seja ligada. Ele me ensinou que o botão que liga essa usina é o desejo. Quando você deseja algo com definição e fé, você acende a energia criativa do universo. Mas se seu desejo é fraco, difuso, distraído, a luz pisca e se apaga. Então, olhe para dentro de si. Qual é o seu desejo definido? Qual é a imagem que você vê quando pensa no futuro? Está nítida ou desfocada? Está alimentada pela fé ou enfraquecida pela dúvida? A dúvida é o ladrão silencioso do destino. Ela entra quando a definição sai. Eu quero que você experimente algo simples. Antes de dormir hoje, feche os olhos e veja a cena exata da sua conquista. Não um castelo de ilusões, mas um momento real, a mensagem confirmada, o sorriso de alívio, o sim recebido. Veja os detalhes, o horário, o ambiente, o som. E diga baixinho: está feito, está em ordem, está em paz. Isso treina o seu cérebro a reconhecer o caminho quando ele se manifestar. A prosperidade não começa com dinheiro, ela começa com clareza. Quando a mente tem trilhos, o corpo segue. Quando o desejo é definido, o mundo coopera. Deus trabalha com quem sabe o que quer. O indeciso reza em vão, porque nem ele mesmo acredita no que pede. E lembre-se, o desejo não é grito, é frequência. Quanto mais clara e constante for a sua intenção, mais forte será o chamado. Você não precisa provar a ninguém que vai conseguir. Apenas defina, escreva, sinta e caminhe. O universo não é surdo, ele apenas responde à consistência. Deseje com definição, creia com disciplina e trabalhe com propósito. O resto, o tempo,
as pessoas, as oportunidades, se alinhará naturalmente. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode alcançar, mas apenas quando esse desejo deixa de ser um capricho e se torna um pacto. O ser humano carrega dentro de si um poder criador ilimitado, mas esse poder só flui em plenitude quando o coração está limpo. A mente pode planejar, escrever metas, visualizar, repetir afirmações, mas se o coração estiver carregado de ressentimento, mágoa, inveja ou raiva, tudo isso se torna como uma casa construída sobre lama, instável, frágil, sem fundação. Prosperidade não combina com o coração endurecido. Onde há amargura, o fluxo criativo se bloqueia. Onde há perdão, a mente volta a respirar. Eu aprendi essa verdade de forma dolorosa. Durante os anos em que escrevi A Lei do Triunfo, confiei em um editor que acabou usando parte do meu material sem autorização. Ele lucrou com palavras que eu levei anos para escrever. Durante meses, eu alimentava dentro de mim um ódio silencioso. Parecia que toda vez que eu abria o caderno para continuar o livro, a inspiração desaparecia. Era como se minha própria mente tivesse erguido uma muralha invisível. Até que um dia, cansado de brigar com o vazio, fechei o caderno e me perguntei: de que adianta tentar ensinar o sucesso se eu mesmo estou aprisionado por uma ofensa? Naquela noite, decidi perdoar, não porque o outro merecia, mas porque eu precisava voltar a criar. E naquele instante, algo em mim se soltou. O ar parecia mais leve, as ideias voltaram a fluir, e pela primeira vez em meses, consegui escrever com clareza. Descobri ali que o perdão é uma forma de inteligência espiritual. É a limpeza que permite que o fluxo da prosperidade volte a circular. A mágoa é um débito emocional que cobra juros altíssimos. E o mais cruel é que quem paga é sempre o ofendido. Quando você guarda ressentimento, está pedindo à mente para reviver a dor todos os dias. O cérebro não distingue o que é lembrança do que é acontecimento presente. Ele sente como se o trauma estivesse acontecendo agora. Cada lembrança amarga libera cortisol, a substância do estresse, e quanto mais você a repete, mais seu corpo se acostuma à dor. Isso enfraquece sua saúde, sua clareza, sua fé. A mágoa rouba foco, sabota decisões e cria atrasos. A ciência moderna confirma o que a sabedoria antiga já dizia. Estudos da Universidade de Harvard mostram que pessoas que cultivam o perdão têm níveis mais baixos de ansiedade, maior capacidade de concentração e uma produtividade até 40% maior. O perdão libera energia. E essa energia é a mesma que você precisa para criar, empreender, amar e prosperar. É impossível ser próspero enquanto se é prisioneiro do passado. Muitos me perguntam, mas como perdoar alguém que me feriu profundamente? E eu respondo, o perdão não é concordar com a injustiça, é apenas decidir não carregar mais o fardo. É como soltar uma pedra que estava dentro do bolso. Ela pesa, machuca, e quando você a joga fora, percebe que consegue andar mais rápido. O perdão é uma escolha de liberdade, não um gesto de fraqueza. Pense comigo, quantas vezes você acorda revivendo discussões antigas? Quantas vezes fala de alguém com raiva, mesmo depois de anos? Essa pessoa talvez nem se lembre do que fez, mas você continua alimentando o veneno. Cada pensamento negativo é um fio que o prende a ela. O perdão é a tesoura que corta esse fio. Sem cortar, você arrasta o passado para dentro do presente e nenhum futuro floresce em solo contaminado. Eu gosto de comparar o coração a um jardim. Imagine que você planta uma semente de sucesso, mas no mesmo solo há espinhos de rancor. O que acontece? O espinho cresce mais rápido, sufoca a flor e rouba a luz. A mágoa é assim. Toma o espaço que pertence à fé. E Deus não abençoa um terreno que você se recusa a limpar. Certa vez, entrevistei um homem que havia perdido tudo. Ele era talentoso, inteligente, trabalhador, mas amargurado com um sócio que o havia traído. Enquanto falava, seus olhos queimavam de raiva. Disse-me que queria vencer para provar que era melhor. Eu o olhei com compaixão e disse, enquanto seu sucesso for uma vingança, ele será a sua prisão. Ele ficou em silêncio. Meses depois, me escreveu dizendo que havia perdoado o sócio. Pouco tempo depois, uma nova parceria surgiu, muito mais próspera. O perdão não apenas libera o coração, ele abre portas invisíveis. E se você pensa que perdoar é algo passivo, está enganado. O perdão é ação espiritual. Ele exige coragem,
exige decisão. É escolher a paz mesmo quando a justiça parece atrasada. E não há progresso sem paz. Nenhum homem consegue construir impérios com coração em guerra. Há uma prática simples que aprendi e que convido você a fazer agora. Feche os olhos e imagine uma balança diante de você. De um lado, o seu desejo, aquilo que você quer realizar. Do outro, o nome ou a situação que ainda pesa. Não force memórias. Deixe que apenas o nome apareça. Quando vier, diga calmamente: eu escolho perdoar e ser livre. Você não está dizendo que o outro tinha razão, apenas que você não vai mais carregar o peso. E veja, dentro de si, essa balança se equilibrar. O peso sai do lado da dor e desce do lado do desejo. Esse é o movimento da prosperidade. Soltar o que te prende, segurar o que te move. E se a lembrança insistir em voltar, e ela voltará, respire fundo e sussurre: eu já soltei. Repita quantas vezes for necessário. A mente aprende por repetição. A paz é fruto de prática. Faça do perdão um exercício diário, até que ele se torne um reflexo. A cada vez que você perdoa, algo se reorganiza. O olhar muda, o corpo se expande, o sono melhora. E o incrível é que o mundo exterior começa a refletir essa leveza interior. Portas se abrem, ideias retornam, relacionamentos se alinham. A vida responde à frequência do seu coração. Napoleão dizia, e eu continuo dizendo, que emoções negativas fecham as portas da mente criativa. E é verdade. Você pode ter uma ideia brilhante, mas se a raiva dominar o ambiente, a ideia murcha. Já percebeu como tudo parece mais possível quando você está em paz? A criatividade é filha da serenidade. O perdão não é o fim do processo, é o início. É o primeiro passo em direção à clareza. Quando você solta o passado, a mente volta a ouvir a direção de Deus. A intuição se torna nítida e o caminho, antes confuso, começa a se mostrar. Hoje, eu te convido a esse gesto silencioso e transformador. Liberte-se. Coloque a mão sobre o peito e diga: eu escolho a paz. Eu devolvo cada dor à justiça divina. Eu solto para poder crescer. A prosperidade não entra onde o rancor faz morada. E você não foi criado para viver preso. A partir de agora, sempre que o passado tentar chamar a sua atenção, lembre-se, o perdão não é esquecimento, é liberdade. Não lute com as lembranças, abençoe-as e siga. A mente que perdoa é a mesma mente que cria. E quanto mais você limpa o coração, mais espaço dá para o novo. A riqueza verdadeira não começa no banco, começa no peito. E quando o peito está leve, tudo mais se organiza. Porque, no fim, prosperar é isso. Estar em paz o suficiente para deixar que Deus trabalhe onde a sua força não alcança. Há um poder silencioso que separa os sábios dos precipitados. A arte de falar apenas o necessário e guardar o essencial. Eu aprendi, ao longo de toda a minha vida, que não é o ruído das palavras que constrói a prosperidade, mas a força das ações silenciosas. O mundo moderno parece ter se esquecido disso. Vivemos em uma era em que todos querem anunciar o que ainda nem começaram, exibir o que ainda não consolidaram e justificar o que ainda não compreenderam. Mas há uma lei espiritual que nunca muda. O que é dito antes da hora perde poder. O próprio Cristo ensinou: não lance pérolas aos porcos. Essa frase não é uma crítica às pessoas, mas um alerta sobre discernimento. Pérolas representam ideias valiosas, planos sagrados, sonhos em gestação. Quando você os expõe para quem não tem sensibilidade espiritual, eles são pisoteados por descrenças, zombaria e inveja. É por isso que tantos desistem no meio do caminho, não por falta de talento, mas por excesso de exposição. Nem todos merecem saber o que Deus está formando dentro de você. Lembro-me de um jovem que me procurou em busca de orientação. Ele havia criado uma invenção promissora, algo simples, mas revolucionário. Empolgado, contou a todos os amigos, familiares e conhecidos. Em pouco tempo, ouviu dezenas de opiniões, críticas, conselhos de quem nunca havia construído nada. Cada palavra negativa foi drenando a energia que o sustentava. Quando percebi, aquele rapaz brilhante estava completamente paralisado. Eu disse a ele: meu jovem, você entregou seu ouro em pó a quem não tem mãos para segurá-lo. Ele entendeu, voltou a trabalhar em silêncio e, alguns anos depois, apresentou ao mundo uma patente que mudou sua vida. Ele me disse:
Professor Hill, o silêncio foi meu melhor investimento. O silêncio não é ausência, é estratégia. Ele cria campo magnético ao redor da ideia. Cada palavra dita é energia liberada. Portanto, energia que deixa de nutrir a criação. Quando você fala de um sonho, o cérebro entende que ele já foi parcialmente realizado e relaxa o esforço. É como contar o final de um livro que ainda não foi escrito. A emoção se perde, a força se dispersa. Por isso, muitos começam projetos com entusiasmo e os abandonam logo depois. O ato de falar dá uma falsa sensação de conquista e o corpo perde o impulso de agir. Eu observo isso diariamente nas pessoas. Elas dizem: vou abrir um negócio, vou mudar de vida, agora vai dar certo. Mas, depois de anunciar, perdem o ímpeto. É como se cada palavra pública roubasse uma parte da energia interna que deveria ser usada em silêncio, na execução. Eu costumo dizer que todo plano tem 3 fases: concepção, cultivo e colheita. A primeira é o pensamento, a semente. A segunda é o trabalho invisível, o período em que a planta cresce no escuro. A terceira é o resultado, o fruto. Falar demais na segunda fase é o mesmo que arrancar a muda da terra antes de florescer. Observe as grandes mentes da história. Leonardo da Vinci trabalhava em silêncio e raramente explicava suas invenções até estarem concluídas. E Steve Jobs, séculos depois, aplicou o mesmo princípio. Nenhum funcionário sabia de todos os detalhes dos produtos até o dia do lançamento. Ele compreendia a magia do segredo. Quando a Apple apresentava algo novo, o mundo parava para ouvir. A surpresa é a recompensa do silêncio. E veja que curioso, os que falam menos observam mais. E quem observa mais, entende melhor. Quando você cala, o ruído do mundo diminui e a sua intuição fala mais alto. Eu descobri isso em minha própria trajetória. Enquanto escrevia Pense e Enriqueça, havia dias em que a pressão era enorme. Muitos queriam saber o que eu estava escrevendo, outros tentavam adivinhar o conteúdo. Mas eu aprendi a sorrir e permanecer calado. Dizia apenas: estou trabalhando em algo importante. E voltava à escrita. Quando o livro finalmente foi publicado, não precisei me explicar. Os resultados falaram por mim. Falar vida é diferente de divulgar planos. Falar vida é usar a palavra para abençoar, inspirar, encorajar. É declarar saúde, prosperidade, gratidão. É dizer eu consigo, estou crescendo, tudo coopera para o meu bem. Mas guardar pérolas é proteger os detalhes da sua caminhada, o que você está criando, aprendendo e planejando. Há uma diferença sutil e poderosa entre declarar fé e divulgar estratégia. A primeira fortalece o espírito, a segunda convida a interferências. A mente humana é influenciável. Quando você compartilha seus planos com pessoas que não estão alinhadas à sua energia, elas projetam sobre você suas próprias inseguranças. E se você não estiver espiritualmente fortalecido, essas vibrações o atingem como pequenas agulhas invisíveis. É por isso que muitos perdem o ânimo sem entender por quê. Às vezes, o peso que você sente não é seu, é o julgamento dos outros sobre o que você contou. Hoje a neurociência mostra que o silêncio ativa áreas do cérebro ligadas à introspecção e à tomada de decisão consciente. Pesquisadores descobriram que períodos curtos de silêncio reduzem a ansiedade, aumentam a clareza mental e estimulam a criatividade. Isso significa que cada momento em que você se cala, você se reconecta com a sua fonte interior. O silêncio é o combustível da lucidez. Eu quero que você experimente algo simples, mas transformador. Escolha um projeto, um sonho, uma ideia que ainda está no início. A partir de agora, não conte a ninguém sobre ele. Trabalhe em segredo. Faça um pacto com o seu próprio silêncio. Observe como a energia muda. Você vai notar que as ideias começam a fluir com mais clareza, as oportunidades aparecem e as dúvidas diminuem. Porque o que está protegido floresce. E se alguém perguntar, o que você anda fazendo? Sorria e diga apenas, estou cultivando algo bom. Essa frase contém poder. Ela transmite confiança sem revelar detalhes. É assim que os sábios se movem, discretos, firmes, pacientes. No final, você não precisa provar nada a ninguém. As flores não explicam como brotam, apenas florescem. E o sucesso verdadeiro é assim também. Silencioso no processo, grandioso no resultado. Por isso,
Todas as noites, antes de dormir, eu faço uma oração simples. Senhor, que minha boca semeie vida e meu silêncio proteja o que ainda está nascendo. Essas palavras me lembram que há poder no som e no silêncio, um para criar, o outro para sustentar. E se você entender isso, jamais precisará convencer o mundo de nada. O segredo não é esconder por medo, é proteger por sabedoria. A palavra é semente, o silêncio é o solo. Use ambos com inteligência. Porque, cedo ou tarde, o que foi cultivado em segredo será visto por todos, e será impossível não perceber que nasceu de uma fé inabalável e de um silêncio poderoso. Sabe, depois de tudo que conversamos aqui, há uma verdade que eu quero que você guarde com todo o seu coração. O poder não está em falar, está em agir em silêncio. O verdadeiro vencedor é aquele que aprende a construir sem precisar anunciar. As maiores transformações acontecem longe dos olhos do mundo, no terreno sagrado do seu foco e da sua fé. E se você chegou até aqui, é porque já deu um passo importante. Você escolheu proteger sua energia e direcionar sua mente para aquilo que realmente importa. Mas esse é apenas o começo. No próximo vídeo, nós vamos subir juntos mais um degrau nessa escada de sabedoria e desenvolvimento pessoal. Você vai compreender algo que pode torná-lo 1% melhor do que é agora. E essa pequena diferença, sustentada todos os dias, muda absolutamente tudo. Eu sou grato por ter compartilhado este momento com você. Guarde essas palavras, pratique silêncio e observe o resultado. Nos vemos no próximo vídeo. Estarei lá, esperando por você, pronto para continuarmos essa jornada rumo à sua melhor versão.